Seu tempo aqui acabou, sogrinha. Precisamos do nosso espaço. A voz de Lúcia, minha nora, era fina e cortante como uma lâmina de gelo, quebrando o silêncio respeitoso do quarto que um dia chamei de meu. Ela segurava uma caixa de papelão com alguns dos meus pertences mais queridos, um gesto de descarte que doía mais do que qualquer grito. Meu filho, Ricardo, permanecia parado no batente da porta, o olhar covardemente desviado, cúmplice em sua omissão. Aquele era o pagamento por uma vida inteira de sacrifícios, de noites mal dormidas e de economias entregues para construir o futuro deles. A cena era surreal, um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Cada objeto dentro daquela caixa representava uma memória, um pedaço da minha história que eles agora tratavam como lixo. A frieza dela era calculada, a fraqueza dele, imperdoável. Naquele instante, o peso de décadas de dedicação se transformou em uma humilhação pública e silenciosa, testemunhada apenas pelas paredes que me viram envelhecer e que agora me expulsavam. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega e encontrar força em nossas histórias compartilhadas. A dor daquele momento me fez lembrar vividamente do dia em que vendi meu pequeno apartamento, o único bem que meu falecido marido havia me deixado. Lembro-me de entregar o cheque a eles, com lágrimas de felicidade nos olhos, dizendo: "É para vocês começarem a vida bonita, meus filhos." Eles sorriram, agradeceram, fizeram promessas de cuidado eterno e usaram o dinheiro para dar a festa de casamento mais luxuosa que a cidade já tinha visto. Eu não me importei, pois acreditava que o meu investimento era no amor, na família que estávamos construindo. Que tola eu fui! Aquelas promessas se tornaram pó, sopradas pelo vento da conveniência. A gratidão deles tinha prazo de validade, e eu descobri da pior maneira que para eles meu valor estava atrelado ao que eu podia oferecer. Quando não havia mais nada para dar, meu lugar deixou de existir. Onde foi que tudo mudou? A pergunta ecoava em minha mente enquanto eu via meu mundo ser empacotado. Teria sido quando usei o restante das minhas economias para financiar a pequena empresa deles, garantindo que Ricardo tivesse um começo de carreira sólido? Ou talvez quando passei incontáveis noites em claro, cuidando do meu neto, permitindo que Lúcia frequentasse seus jantares sociais e mantivesse sua imagem de mulher moderna e bem-sucedida? Cada sacrifício que fiz foi um tijolo na construção da vida confortável que eles desfrutavam. Cada real investido, cada hora doada, era um pedaço de mim que eu entregava de bom grado, acreditando que estava fortalecendo os alicerces da nossa família. Agora, eu via a verdade com uma clareza dolorosa. Eu não estava construindo uma família. Estava apenas sendo consumida por ela. Eles me viam não como mãe, mas como um recurso inesgotável que, ao se esgotar, se tornava descartável e inútil para os seus planos. Agora, eles me descartavam como um móvel velho e empoeirado que já não combinava com a nova decoração. O nosso espaço que Lúcia mencionava com tanto desdém era o meu próprio quarto, que em breve seria transformado em um escritório elegante para ela. Meu novo destino era um cômodo minúsculo e úmido, alugado num bairro distante, cuja existência eu sequer conhecia. O aluguel seria pago com os últimos trocados da minha aposentadoria, uma quantia que mal dava para sobreviver. Como um ato final de falsa caridade, eles me entregaram o dinheiro para os 3 primeiros meses, como quem dá uma esmola a um pedinte na rua para limpar a própria consciência. O gesto era tão calculado e frio que me enojou. Eles não estavam me ajudando, estavam se livrando de um problema, pagando para que eu desaparecesse de suas vidas de forma organizada e sem escândalos, limpando o caminho para o futuro brilhante que planejaram sobre as minhas ruínas. Mãe, a senhora vai ficar bem. É melhor assim, cada um no seu canto. A voz de Ricardo finalmente quebrou o silêncio, mas suas palavras eram fracas, murmuradas, desprovidas de qualquer convicção. Ele não conseguiu me encarar enquanto falava, seus olhos fixos em um ponto qualquer da parede, como se o papel de parede fosse mais interessante do que o rosto da mulher que o trouxe ao mundo. Aquela frase, dita com tanta displicência, doeu mais do que toda a crueldade explícita de Lúcia. Ele era meu menino,
o bebê que aninhei em meus braços, a quem ensinei a dar os primeiros passos, a dizer as primeiras palavras, a ser um homem de bem. Que tipo de homem era aquele que se escondia atrás da esposa e permitia que sua própria mãe fosse tratada como um fardo a ser despachado? A decepção era um veneno lento, queimando meu peito, desfazendo a imagem idealizada que eu ainda guardava dele. Naquele instante, meu filho morreu para mim. Lúcia colocou a última caixa de papelão no chão, com um baque surdo e final. O aluguel está pago por 3 meses. Depois disso, a senhora se vira. Já fizemos mais do que a nossa parte. A frase dela pairou no ar, pesada, carregada de um absurdo que me deixou sem fôlego. A parte deles? Que parte era essa? A parte de aceitar meu dinheiro, meu tempo, minha saúde? A parte de me usar como babá, cozinheira e financiadora de seus sonhos enquanto os meus eram esquecidos? Eu havia dado a eles uma vida inteira, cada fibra do meu ser, e em troca recebia essa declaração ultrajante. Ela falava como se estivesse encerrando uma transação comercial, um contrato de serviços que havia chegado ao fim. Para ela, família era isso, um acordo de conveniência. E eu, a parte que já não era mais conveniente, estava sendo formalmente demitida das minhas funções de mãe e avó, com um aviso prévio de 3 meses de aluguel. Enquanto eles saíam do quarto, sem um último olhar, ouvi o sussurro venenoso de Lúcia para Ricardo no corredor. Finalmente, livres daquela velha. Agora podemos viver de verdade. A porta se fechou com um clique suave, mas para mim soou como o estrondo de um mundo desabando. A mulher que eu era, a mãe dedicada, a avó amorosa, a matriarca da família Albuquerque, começou a se desintegrar ali mesmo, naquele chão frio. A frase dela era a confirmação final de que minha presença não era apenas um incômodo, era um obstáculo para a felicidade deles. Eles não queriam apenas espaço físico, queriam apagar minha existência, minha influência, minhas memórias. Eu era o passado que eles precisavam enterrar para poderem desfrutar do presente que construíram com os meus recursos. A solidão que me invadiu era absoluta, um vazio tão profundo que parecia ter som. Olhei ao redor, para as caixas que continham os fragmentos da minha existência. Álbuns de fotos amareladas, a louça de porcelana que herdei da minha mãe, os pequenos tesouros de uma vida inteira de trabalho e amor. Tudo parecia insignificante agora, reduzido a entulho a ser despachado para um depósito de esquecimento. Por que eu permiti que isso acontecesse por tanto tempo? A pergunta martelava minha cabeça, mas a resposta era simples e dolorosa. Amor. Um amor cego, incondicional, que me fez ignorar todos os sinais de alerta, todas as pequenas faltas de respeito, que, somadas, se tornaram essa avalanche de crueldade. Eu acreditei que, se eu continuasse a dar, uma hora eles reconheceriam meu valor. Eu estava errada. Eles não viam valor no que era dado de graça. Para eles, meu amor era um recurso garantido, um direito adquirido que não exigia nenhuma contrapartida, nenhuma gratidão. Naquela noite, no silêncio opressor do meu futuro exílio, a tristeza era uma companheira sufocante. Eu me sentia invisível, apagada, como se minha única função no mundo tivesse se esgotado junto com minhas economias. Eles haviam sugado tudo de mim, meu dinheiro, meu tempo, minha energia vital. E agora, como vampiros satisfeitos, queriam meu silêncio e minha ausência para completar o banquete. Eles acreditavam que aquela humilhação era o ponto final, o último capítulo da minha história. Acreditavam que eu me resignaria ao meu destino de velha esquecida, chorando em um canto escuro. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir. A humilhação não havia terminado ali. Aquele era apenas o prólogo de uma história que eles se arrependeriam amargamente de ter iniciado, pois subestimaram a força que nasce da dor mais profunda. Eles me deram as costas, convictos de que eu era fraca, uma matriarca ultrapassada cujo poder havia se esvaído com a idade e com a conta bancária vazia. Eles não poderiam estar mais enganados. Naquele momento, sentada no chão frio, em meio às ruínas da minha antiga vida, decidi que o jogo havia mudado. As lágrimas de tristeza secaram,
E, em seu lugar, nasceu uma frieza cortante, uma clareza de propósito que eu não sabia que possuía. A dor não me quebrou, ela me forjou em aço. Eles queriam a minha ausência? Eles teriam uma ausência tão retumbante, tão poderosa, que abalaria as fundações do mundo confortável que construíram às minhas custas. Eles queriam que eu desaparecesse? Pois bem, a antiga Carmen, a mãe abnegada e tola, havia desaparecido para sempre. No lugar dela, uma nova mulher estava nascendo das cinzas, e ela não buscaria vingança. Ela buscaria justiça. Os primeiros dias naquele quarto alugado foram um nevoeiro de dor, que lentamente se dissipou para dar lugar a uma clareza cortante. A humilhação, em vez de me afogar, tornou-se o meu oxigênio. Lembrei-me das palavras do meu falecido marido, Afonso, um homem cuja gentileza escondia uma mente de estrategista. Ele sempre dizia que o verdadeiro poder não é aquele que se exibe, mas aquele que se guarda em silêncio para o momento certo. Naquela época, eu achava que ele se referia a negócios, a investimentos. Agora, eu entendia a profundidade da sua sabedoria. Ele não falava de dinheiro, falava de sobrevivência, de dignidade. A dor da traição do meu próprio filho e da mulher que ele escolheu não me quebrou. Pelo contrário, ela solidificou algo dentro de mim, transformando a tristeza em um propósito frio e metódico. O luto pela mãe que eu fui deu lugar ao nascimento de uma mulher que eles jamais imaginariam que eu poderia me tornar. A lembrança veio como um relâmpago em meio à tempestade da minha desolação. Uma pequena chave dourada, guardada no fundo da minha caixa de joias, um objeto que eu não tocava há mais de uma década. Afonso me entregou aquela chave poucas semanas antes de partir. Ele disse, com um olhar sério que na época eu não compreendi: Carmen, isto é para uma emergência, para o dia em que os meninos se esquecerem de onde vieram e de quem você é. Eu guardei a chave por sentimentalismo, nunca acreditando que tal dia chegaria. Que ingênua eu fui. Agora, as palavras dele ecoavam em minha mente com uma precisão profética. Aquela não era apenas uma chave. Era um testamento da sua desconfiança, do seu cuidado, da sua proteção para além da vida. Era a minha única esperança, a única ferramenta que eu tinha para desvendar o que quer que ele tivesse deixado para trás, um plano de contingência para a falha de caráter que ele, de alguma forma, previu. No dia seguinte, com o coração batendo um ritmo de guerra, dirigi-me ao Banco Central. A formalidade do ambiente, o mármore frio e o silêncio pesado pareciam um cenário adequado para a minha missão. Apresentei a chave e minha identidade, e fui conduzida a uma sala subterrânea, onde os segredos das famílias eram trancados em caixas de metal. A poeira que cobria o cofre de número 347 confirmava que ele não era aberto há anos. O funcionário o colocou sobre a mesa e se retirou, deixando-me a sós com o passado. Ao girar a chave, o clique da fechadura soou como um tiro de partida. Lá dentro, não havia joias ou dinheiro em espécie. Havia algo muito mais valioso. Uma pilha de documentos amarelados, amarrados com uma fita de cetim azul. Não eram apenas papéis. Eram as munições que eu precisava para a batalha que estava por vir. Eram a prova irrefutável de que minha história não havia terminado. Comecei a ler e o mundo ao meu redor desapareceu. Eram contratos, escrituras, estatutos de constituição de empresas. No início, a linguagem jurídica era confusa, mas um detalhe se repetia em cada página, fazendo meu sangue gelar e ferver ao mesmo tempo. Meu nome. Carmen Albuquerque, listada não como dependente ou herdeira, mas como administradora única e beneficiária principal de um fundo fiduciário complexo. A empresa que Ricardo chamava de sua, a casa onde eles me humilharam, os carros de luxo que Lúcia exibia como troféus, tudo estava legalmente sob meu controle absoluto. Eles não eram os donos, eram meros usufrutuários, vivendo de uma generosidade que eu mesma desconhecia. A minha assinatura era a única com poder real, uma autoridade que eu nunca exerci porque confiava cegamente no meu filho. A tolice do meu amor me custou caro, mas a sabedoria do meu marido estava prestes a me devolver tudo em dobro. No fundo da caixa, encontrei uma carta lacrada, com a caligrafia firme e elegante de Afonso. Meu coração se apertou ao ver seu nome.
Abri o envelope com mãos trêmulas. A carta era direta, como ele sempre foi. Ele explicava que, ao perceber a crescente influência de Lúcia sobre Ricardo e a fraqueza de caráter do nosso filho, decidiu proteger o legado da família e, principalmente, a mim. Ele havia criado o fundo fiduciário como uma fortaleza invisível, colocando-me como a rainha no comando de todo o reino, ainda que eu não soubesse. Ricardo era apenas um gerente, um beneficiário secundário, cujo acesso a tudo dependia do meu consentimento, da minha aprovação. Ele terminava a carta dizendo: "Use este poder apenas se eles te forçarem a isso. Espero que este dia nunca chegue, meu amor. Mas se chegar, não hesite. Seja a rocha que eu sempre soube que você é." As lágrimas que caíram não eram de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora. A dimensão da verdade me atingiu com a força de um maremoto. Eu não era uma convidada indesejada na casa deles. Eles eram inquilinos na minha propriedade. O sucesso que Ricardo alardeava não era fruto do seu talento, mas um privilégio que eu, sem saber, lhe concedia todos os dias. Cada jantar caro, cada viagem internacional, cada peça de roupa de grife que Lúcia comprava com o cartão corporativo era, na verdade, pago com o meu patrimônio. Eles viviam uma farsa opulenta, construída sobre a minha ignorância e a minha dedicação. A ironia era tão cruel que chegava a ser poética. Eles me expulsaram do meu próprio império, acreditando que eu era apenas uma peça descartável no jogo deles. Mal sabiam eles que eu não era uma peça. Eu era o tabuleiro inteiro e estava prestes a virar o jogo de forma espetacular e definitiva. Eu sabia que precisaria de ajuda para navegar por aquele labirinto legal. A raiva era um bom combustível, mas a estratégia precisava de um arquiteto. Foi então que me lembrei do doutor Almeida, o advogado e melhor amigo de Afonso, um homem cuja integridade era tão sólida quanto sua reputação. Encontrei seu contato em uma agenda antiga, com a capa de couro já gasta pelo tempo. Fazer aquela ligação foi o primeiro passo concreto da minha nova jornada. Sua voz, ao me reconhecer, foi calorosa, mas mudou para um tom grave e preocupado quando eu pedi uma reunião urgente, mencionando os documentos de Afonso. Marquei para o dia seguinte, sentindo pela primeira vez em muito tempo que não estava mais sozinha. Eu tinha um plano, um segredo, e agora estava prestes a conseguir um aliado poderoso para executá-lo. No escritório sóbrio e imponente de Dr. Almeida, espalhei os documentos sobre sua mesa de mogno polido. Enquanto eu narrava os eventos dos últimos meses, da humilhação da minha expulsão à descoberta no cofre, via a expressão de choque e indignação tomar conta do seu rosto, habitualmente calmo. Ele analisou cada papel com a perícia de um mestre, seus olhos se movendo rapidamente, absorvendo cada cláusula. Ao final, ele se recostou na cadeira, tirou os óculos e me olhou com uma mistura de tristeza e admiração. "Carmen", ele disse, com a voz firme, "isto é irrefutável. Você não é apenas a proprietária, você é a autoridade máxima. Eles não têm absolutamente nenhuma base legal para nada do que fizeram. Seu poder é absoluto." A validação dele foi como um selo de aprovação divina sobre a minha fúria. A justiça estava, de fato, ao meu alcance. Ele me encarou, seus olhos penetrantes buscando os meus. "A lei está inteiramente do seu lado. Você pode reaver cada centavo, cada propriedade, cada ação. Podemos entrar com as petições amanhã mesmo, e em questão de semanas, eles não terão nada. A pergunta, Carmen, não é se você pode fazer isso. A pergunta é: o que exatamente você quer fazer?" Naquele instante, a antiga Carmen, a mãe que perdoaria em nome da paz familiar, teria hesitado. Teria pensado em uma solução branda, em uma conversa, em uma reconciliação. Mas aquela mulher havia morrido no dia em que foi expulsa do seu quarto. A mulher sentada diante do advogado era outra, forjada no fogo da traição e resfriada na água gelada da indiferença. Meu caminho estava claro, e não havia espaço para misericórdia ou segundas chances. Minha resposta saiu sem um pingo de hesitação, com uma frieza que surpreendeu até a mim mesma.
Eu não quero uma negociação, Dr. Almeida. Eu não quero perdão, e muito menos reconciliação. Eu quero uma restauração completa e absoluta. Quero que eles sintam o peso exato de cada sacrifício que ignorei, de cada lágrima que derramei em silêncio. Quero que eles entendam, de uma forma pública, dolorosa e inesquecível, o verdadeiro preço da minha ausência. Não se trata de vingança, mas de uma lição. Uma lição sobre gratidão, respeito e, acima de tudo, sobre as consequências de subestimar a mulher que lhes deu tudo, inclusive a corda com a qual eles mesmos se enforcaram. Quero que o mundo que eles construíram sobre as minhas ruínas desabe sobre suas cabeças, diante de todos que eles tentaram impressionar. Os meses seguintes foram dedicados a um planejamento silencioso e implacável. Dr. Almeida e eu nos tornamos uma equipe de demolição discreta. Ele preparou toda a documentação legal, as notificações de destituição e as ordens de despejo, mantendo tudo em sigilo absoluto. Enquanto isso, eu mergulhei nos extratos bancários e nos relatórios financeiros da empresa. O que descobri foi nauseante. Lúcia usava o cartão de crédito corporativo para financiar um estilo de vida absurdamente luxuoso, com despesas em joalherias, spas e boutiques de grife. Ricardo, por sua vez, fazia investimentos arriscados e incompetentes, colocando em risco o patrimônio que seu pai construiu com tanto suor. A arrogância deles era tão grande que nem se preocupavam em esconder os rastros. Eles estavam dançando sobre um vulcão, sem saber que eu controlava a erupção. Durante todo esse tempo, o silêncio do outro lado era ensurdecedor. Nem um telefonema, nem uma mensagem de texto para saber se eu precisava de algo, se estava doente, se estava viva. Para Ricardo e Lúcia, eu havia deixado de existir no momento em que fecharam a porta do meu antigo quarto. Essa indiferença total foi a prova final de que eu estava fazendo a coisa certa. Eles não se arrependiam, não sentiam culpa. Eles celebravam a minha ausência. Acreditavam que haviam se livrado do fardo, do passado, da velha inútil. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Cada dia sem contato deles era mais um prego que eles mesmos martelavam em seu próprio caixão, fortalecendo minha resolução e apagando qualquer resquício de compaixão que pudesse ter restado em meu coração. A oportunidade de ouro surgiu de onde eu menos esperava. Encontrei uma antiga vizinha no supermercado, uma senhora amável que sempre teve carinho por mim. Em meio à conversa, ela comentou, com um tom de admiração, sobre o grande jantar de gala que Lúcia estava organizando. Seria no restaurante mais exclusivo da cidade, para celebrar uma nova e importante parceria de negócios. Um evento para impressionar investidores, clientes e toda a alta sociedade. Eles iriam celebrar o sucesso, a expansão, o futuro brilhante da empresa. O palco não poderia ser mais perfeito. Eles estavam, literalmente, preparando uma festa para comemorar o império que construíram sobre os meus sacrifícios. Um sorriso lento e frio se formou em meus lábios. Eles estavam me entregando, em uma bandeja de prata, o cenário ideal para a minha ascensão. Liguei imediatamente para o Dr. Almeida. A hora chegou, eu disse, com a voz calma e firme. Eles estão organizando a festa da própria derrocada. Ele compreendeu na mesma hora. O plano, que antes era apenas uma estratégia legal, agora ganhava contornos cinematográficos. Não haveria cartas anônimas ou processos judiciais discretos. A revelação seria feita ali, diante de todos, no auge da celebração deles. Eles queriam os holofotes? Eu lhes daria um espetáculo que a cidade jamais esqueceria. Eles queriam exibir seu poder e status? Eu lhes mostraria o que é poder de verdade, o poder de quem pode dar e, mais importante, de quem pode tirar tudo com uma única palavra. Mal sabiam eles o que eu estava prestes a revelar naquela noite, transformando seu maior triunfo em sua mais humilhante e pública derrota. As semanas que antecederam o jantar foram de preparação intensa. Doutor. Almeida finalizou todos os documentos, imprimindo cópias autenticadas para distribuir aos principais investidores, se necessário. Eu, por minha vez, preparei meu espírito. Escolhi meu traje com o cuidado de uma general, selecionando sua armadura para a batalha final. Um vestido de seda azul marinho, sóbrio,
elegante, que transmitia uma autoridade silenciosa. Pratiquei meu discurso em frente ao espelho, não para decorar palavras, mas para encontrar o tom exato, factual, cortante, desprovido de emoção. Eu não era mais a vítima chorosa que eles haviam descartado. Eu era a credora, a matriarca, a verdadeira dona do poder, indo não para buscar vingança, mas para executar uma sentença. A antiga Carmen estava morta e enterrada. A mulher que iria àquele jantar era a justiça encarnada, pronta para restaurar a ordem do universo que eles haviam virado de cabeça para baixo. Na noite do grande jantar, a entrada do restaurante mais exclusivo da cidade brilhava com uma opulência que me era estranhamente familiar, pois fora financiada com o meu patrimônio. Escolhi meu traje com o cuidado de uma general, preparando sua armadura para a batalha final. Um vestido de seda azul marinho, sóbrio, elegante, que transmitia uma autoridade silenciosa que eles nunca me atribuíram. Ao chegar, o maître, claramente instruído por Lúcia para me barrar, postou-se em meu caminho com um sorriso polido e falso. Sinto muito, senhora, mas o evento é estritamente privado, para convidados. Sua voz era firme, mas seus olhos vacilaram quando encontrei os dele sem piscar. Eu sou Carmen Albuquerque, respondi com uma calma gélida que o fez recuar um passo. A fundadora e proprietária da empresa que está pagando por esta festa. Acredito que meu nome não só está na lista, como deveria estar no topo dela. Dr. Almeida, ao meu lado, segurava uma pasta de couro, sua presença imponente servindo como um aviso silencioso. A confusão no rosto do homem foi suficiente para que ele nos desse passagem, abrindo caminho como o mar se abriu para Moisés. Caminhei pelo salão luxuoso, meus sapatos de salto baixo fazendo um som firme e deliberado sobre o mármore polido, um ritmo que parecia anunciar uma nova era. O som das conversas animadas e do tilintar de taças de cristal diminuiu gradualmente, até que um silêncio pesado e curioso se instalou. Todos os olhares se voltaram para mim, a figura inesperada que ousava interromper a celebração. Vi os rostos de Ricardo e Lúcia do outro lado do salão. A cor sumiu de suas faces, substituída por uma máscara de puro choque e horror. Eles me olhavam como se tivessem visto um fantasma, o fantasma do passado que eles tentaram enterrar, mas que agora retornava, não como uma sombra, mas como uma força da natureza, pronta para cobrar cada dívida com juros devastadores. Lúcia foi a primeira a se recuperar, seu choque rapidamente se transformando em uma fúria mal contida. Ela marchou em minha direção, seu vestido de grife balançando agressivamente a cada passo. "O que você pensa que está fazendo aqui?" Eu disse claramente para não nos procurar mais. Ela sibilou, a voz baixa e cheia de um veneno que já não me atingia. Sua tentativa de me intimidar em sussurros para não estragar sua festa perfeita era patética. Olhei para ela, não com raiva, mas com uma espécie de piedade fria, como se olhasse para um inseto prestes a ser esmagado. "Eu não vim procurar por vocês, Lúcia. Eu vim fazer um anúncio oficial aos seus convidados, e principalmente aos seus investidores." Minha voz, em contraste com a dela, soou clara e alta, projetada para que cada pessoa no salão pudesse ouvir perfeitamente o início do fim do mundo deles. Ricardo se aproximou, pálido como um lençol, o suor brilhando em sua testa. "Mãe, por favor, não faça uma cena. Vamos conversar lá fora, em particular." Ele tentou tocar meu braço, mas eu me afastei com um movimento sutil, rompendo qualquer laço físico que ainda pudesse existir entre nós. Sua súplica por privacidade era a confissão de sua culpa. Ele não queria resolver um problema. Queria esconder a verdade, varrer a sujeira para debaixo do tapete caro do restaurante. "Não, Ricardo," eu respondi, olhando diretamente em seus olhos covardes. "O tempo para conversas em particular acabou no dia em que vocês me expulsaram e fecharam a porta. Agora é o momento da clareza absoluta, da transparência total." Virei-me para a plateia de rostos curiosos e chocados, pronta para assumir o palco que eles mesmos haviam montado para mim. Peguei uma taça de champanhe da bandeja de um garçom que passava, o gesto calmo e deliberado de quem está no controle absoluto da situação.
O líquido dourado borbulhava, parecendo celebrar comigo o momento da virada. Boa noite a todos, comecei, minha voz firme ecoando no silêncio tenso. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Carmen Albuquerque, a matriarca desta família, a mulher cujo sacrifício, cujo dinheiro e cujo trabalho silencioso tornaram esta noite de celebração possível. Fiz uma pequena pausa, deixando minhas palavras pairarem no ar, permitindo que todos absorvessem a implicação do que eu estava dizendo. Vi alguns investidores importantes trocarem olhares desconfortáveis, sentindo que o terreno sob seus pés começava a tremer. Lúcia e Ricardo estavam congelados, prisioneiros do espetáculo que eu orquestrava. Meu filho, Ricardo, e minha nora, Lúcia, os convidaram aqui esta noite para celebrar o que eles chamam de expansão dos negócios. Para brindar ao sucesso de uma empresa que eles acreditam liderar com grande talento e visão de futuro. Ergui minha taça em um brinde irônico, meus olhos fixos nos deles, desafiando-os a reagir. A atmosfera na sala estava carregada, a tensão tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Os sorrisos polidos dos convidados haviam desaparecido, substituídos por expressões de espanto e antecipação. Eles vieram para um jantar de negócios, mas eu estava prestes a lhes servir um banquete de revelações amargas, um prato principal de justiça que seria servido frio, como se deve. Eles queriam os holofotes, e eu estava garantindo que a luz que brilhasse sobre eles fosse a mais crua e impiedosa possível. No entanto, há um pequeno, mas crucial detalhe que eles convenientemente omitiram de todos vocês em seus discursos de autoglorificação. A empresa Albuquerque Filhos, assim como a magnífica casa onde eles residem e todos os bens de luxo que eles tão orgulhosamente ostentam, na verdade, não pertencem a eles. Um murmúrio coletivo percorreu o salão, um zumbido de espanto e incredulidade. Vi o rosto de Lúcia passar do vermelho da raiva para o branco do pânico absoluto. Ricardo parecia prestes a desmaiar, seu corpo balançando levemente, como se suas pernas não pudessem mais sustentar o peso daquela revelação. A verdade era uma bomba, e eu a havia detonado no centro do mundo falso que eles construíram. E os estilhaços estavam apenas começando a voar, atingindo cada um dos seus sonhos arrogantes. Tudo isso, cada ativo, cada centavo, faz parte de um fundo fiduciário complexo e irrevogável, estabelecido há muitos anos por meu falecido marido, Afonso Albuquerque. Abri a pasta de couro que o Dr. Almeida me entregou e retirei o documento principal, o Estatuto de Constituição do Fundo. A cópia autenticada parecia pesada em minhas mãos, pesada com o peso da verdade e da justiça. Um fundo do qual, segundo a cláusula 7ª, parágrafo 2º, eu, Carmen Albuquerque, sou a única e exclusiva administradora e controladora. Minhas palavras foram como marteladas, cada uma cravando um prego no caixão de suas mentiras. Mostrei o documento, virando-o lentamente para que os mais próximos pudessem ver as assinaturas e os selos oficiais, a prova irrefutável do meu poder absoluto e da farsa monumental que eles viviam. Nos últimos anos, por amor e confiança cega, permiti que meu filho administrasse os negócios da família, acreditando em sua gratidão e em sua suposta competência. Um erro de julgamento que me custou caro, não em termos financeiros, como vocês verão, mas em um custo emocional que nenhuma fortuna pode reparar. Minha voz permaneceu factual, desprovida de autopiedade ou drama. Eu não estava ali para pedir compaixão, estava ali para apresentar os fatos. Eu era a juíza, o júri e a executora da sentença. A plateia estava em silêncio absoluto, completamente cativada pela narrativa que se desenrolava. Eles não eram mais apenas convidados de uma festa. Eram testemunhas de uma execução pública, a execução de uma reputação construída sobre areia movediça. Recentemente, fui informada por este casal que meu tempo havia acabado em minha própria casa. Fui, nas palavras deles, realocada para um cômodo alugado, para que eles pudessem ter o espaço de que precisavam para viver de verdade. O choque na sala era palpável, audível. Ouvi suspiros de indignação. Alguns convidados, especialmente os mais velhos que me conheciam há anos, olhavam para Ricardo e Lúcia com uma expressão de puro nojo.
A história deles, a de jovens empreendedores de sucesso, desmoronou em um instante, revelando a estrutura podre por baixo, a de filhos ingratos e usurpadores cruéis. Eles não eram visionários, eram parasitas que, depois de sugar seu hospedeiro até quase secar, decidiram descartá-lo sem a menor cerimônia. Portanto, estou aqui hoje, neste evento que eles tão generosamente organizaram com o meu dinheiro, para anunciar uma reestruturação corporativa inevitável e imediata. A partir de amanhã, às 9 horas da manhã, assumirei o controle direto e total da empresa Albuquerque Filhos, como é meu direito legal e moral. Ricardo Albuquerque está, neste exato momento, oficialmente destituído de seu cargo de diretor e de qualquer outra função administrativa. Seu contrato de trabalho está rescindido por justa causa, com base em má gestão e apropriação indébita de fundos, cujas provas estão todas documentadas aqui. A palavra destituído ecoou no salão, selando o destino profissional do meu filho. Ele olhava para mim, a boca aberta em um grito silencioso, a personificação da derrota. Seu acesso a todas as contas corporativas, cartões de crédito e fundos fiduciários da família está revogado, com efeito imediato. As senhas já foram alteradas. O carro de luxo da empresa, que minha nora Lúcia tanto gosta de exibir pela cidade, deverá ser devolvido ao estacionamento da sede até o meio-dia de amanhã, com as chaves entregues à minha nova assistente. Qualquer tentativa de usar esses recursos a partir de agora será tratada como fraude e estará sujeita a ações legais imediatas. Falei com a precisão de um cirurgião, cortando cada um dos seus privilégios, um por um, sem deixar espaço para dúvidas ou negociações. Cada sentença era uma porta se fechando, trancando-os do lado de fora do paraíso que eles achavam que era seu por direito. Quanto à casa onde residem atualmente, a propriedade que um dia chamei de lar, ela será avaliada e colocada no mercado na próxima semana. Eles têm um prazo legal de 30 dias para desocupar completamente o imóvel. Aconselho que comecem a empacotar seus pertences o mais rápido possível. Talvez possam encontrar um pequeno cômodo alugado em um bairro distante. Ouvi dizer que é uma solução prática para quem precisa de seu próprio espaço. A ironia, em minhas últimas palavras, era cortante como vidro moído, devolvendo a eles a mesma crueldade que me ofereceram. A humilhação era completa, simétrica, poética. Eu não estava apenas tirando o dinheiro deles, estava lhes devolvendo a mesma sentença de exílio que eles me impuseram. Lúcia finalmente encontrou sua voz, mas o que saiu foi um som estrangulado, uma mistura de soluço e raiva descontrolada. Você não pode fazer isso. É tudo mentira. Ela está velha, está senil, está inventando tudo. Ela se virou para os convidados, os olhos arregalados de desespero, buscando um aliado, qualquer um. Mas os rostos que a encaravam eram frios, condenatórios. Sua máscara de sofisticação havia rachado, revelando a mulher gananciosa e vulgar que sempre existiu por baixo. Sua negação era o último espasmo de uma rainha deposta, gritando ordens para um reino que já não lhe obedecia. A festa havia acabado, e as luzes duras da realidade expunham toda a sua feiura para o mundo ver. Foi então que o Dr. Almeida deu um passo à frente, sua voz calma e autoritária preenchendo o silêncio. Garanto a todos os presentes que cada palavra da senhora Carmen Albuquerque é respaldada por documentos legais irrefutáveis e autenticados. Cópias estão disponíveis para qualquer investidor ou parte interessada que deseje verificá-los após o jantar. A senhora Albuquerque não está apenas no controle, ela sempre esteve. O silêncio que se seguiu foi a sentença final, mais poderoso do que qualquer grito. Os investidores se entreolharam. Os amigos da família se afastaram sutilmente do casal pária. A humilhação deles era pública, financeira e absoluta. Eles não foram apenas deserdados, foram expostos, desmascarados e aniquilados socialmente no palco de seu maior triunfo. Virei-me e saí daquele salão sem olhar para trás nem uma única vez. Deixar para trás o caos que instalei era um ato de libertação. Não havia em meu coração um pingo de alegria vingativa ou de triunfo ruidoso, mas sim uma paz profunda e silenciosa,
a sensação de um universo que finalmente voltava ao seu eixo correto. A justiça, para mim, não era sobre a destruição deles, mas sobre a restauração da minha própria dignidade. Eu não estava aniquilando a vida que eles construíram. Estava apenas reivindicando a minha, que eles haviam sequestrado e usado como alicerce para seus castelos de areia. O som dos meus passos firmes no mármore, ecoando em direção à saída, era a minha verdadeira declaração de vitória. Cada passo me afastava da mulher que eu fui, a vítima silenciosa, e me aproximava da mulher que eu estava destinada a ser, a arquiteta do meu próprio futuro, com as ferramentas que eu mesma recuperei das ruínas. O ar da noite, ao cruzar as portas do restaurante, pareceu mais puro, mais leve. Era como se, por anos, eu estivesse respirando um ar viciado, contaminado pela ingratidão e pelo desrespeito, e só agora meus pulmões se enchiam de oxigênio de verdade. Dr. Almeida me acompanhou até o carro em um silêncio respeitoso, compreendendo que aquele momento era meu, um rito de passagem particular. Ele apenas apertou minha mão com firmeza antes de eu entrar no veículo, um gesto que dizia tudo. Durante o trajeto para casa, não chorei. As lágrimas pertenciam à antiga Carmen. A mulher ao volante era outra, com os olhos secos e fixos na estrada à frente. Eu não precisava olhar pelo retrovisor, pois sabia exatamente o que deixara para trás. Duas pessoas colhendo os frutos amargos que semearam, forçadas a encarar o vazio que minha ausência definitiva criaria em suas vidas medíocres e parasitárias. No dia seguinte, às 9 horas da manhã em ponto, entrei no escritório da Albuquerque & Filhos pela primeira vez em mais de uma década. A atmosfera era de tensão e curiosidade. Reuni a diretoria e os funcionários-chave em uma sala de conferências. Com a mesma calma factual da noite anterior, apresentei os documentos legais e anunciei a nova estrutura de liderança, comigo no comando. Não houve espaço para questionamentos. Minha autoridade era inegável, respaldada não apenas pela lei, mas por uma força interior que todos na sala podiam sentir. Demiti os gerentes que eram cúmplices das extravagâncias de Lúcia e promovi os talentos que Ricardo, em sua arrogância, havia ignorado. Naquele dia, a empresa não apenas mudou de mãos, ela recuperou sua alma, a alma trabalhadora e honesta que meu falecido marido havia lhe dado e que eu estava ali para honrar e restaurar. Cumpri cada palavra que proferi naquele jantar. A casa, o símbolo maior da opulência deles, foi colocada à venda. A corretora me ligou, chocada, para descrever o estado em que eles a deixaram. Uma desordem de objetos quebrados e lixo, um último ato de birra infantil e impotente. Não me abalei. Apenas instruí que uma equipe de limpeza profissional fosse contratada e que o valor fosse descontado de qualquer eventual partilha mínima que a lei lhes garantisse. Vendi a propriedade em menos de um mês para uma jovem família que eu esperava a encheria com o amor e o respeito que ela nunca conheceu com seus antigos ocupantes. Ver a placa de vendido fincada no jardim não foi um ato de vingança, mas de purificação. Eu estava limpando meu passado, abrindo espaço para um futuro que seria exclusivamente meu, sem sombras indesejadas. Ricardo tentou me contatar dezenas de vezes. As mensagens começaram com raiva, depois evoluíram para súplicas desesperadas e, finalmente, para longos textos cheios de um arrependimento tardio e conveniente. Ele culpava Lúcia, a sociedade, a pressão para ter sucesso, culpava tudo e todos, exceto a si mesmo. Ele pedia perdão, dizia que me amava, que sentia minha falta. Ignorei cada palavra, não por crueldade, mas por autopreservação. O perdão, se um dia viesse, seria um processo meu, interno, e não uma absolvição que eu lhe concederia para aliviar sua consciência. A confiança, uma vez pulverizada, não pode ser colada de volta. Eles precisavam aprender a viver com as consequências de suas escolhas, a construir suas vidas do zero, sem o alicerce moral e financeiro que eu lhes dei e sobre o qual eles deliberadamente cuspiram. Quanto a Lúcia, ouvi por terceiros que seu mundo social desabou com uma velocidade impressionante. Sem o sobrenome Albuquerque para lhe abrir portas, sem o dinheiro para financiar seu estilo de vida e com a mancha da humilhação pública em sua reputação, ela se tornou uma pária.
As amigas que a bajulavam desapareceram, os convites para eventos secaram. Ela, que tanto valorizava a imagem e o status, descobriu da pior maneira que sua identidade era uma farsa construída sobre o meu patrimônio. Sua queda não me trouxe alegria, mas uma compreensão fria da natureza efêmera do poder que não é conquistado por mérito próprio. Ela queria viver de verdade, livre da velha. Agora ela estava livre, mas a verdade da sua vida era um vazio tão grande quanto sua própria ganância. Com o dinheiro da venda da casa e com os lucros da empresa agora sob gestão competente, comprei o apartamento que sempre sonhei, um lugar com uma varanda ampla e uma vista infinita para o mar. Pela primeira vez em décadas, eu estava construindo um lar para mim, e não para servir aos outros. Cada móvel, cada cor na parede, cada objeto de decoração foi escolhido por mim, para o meu prazer. Acordar com o som das ondas e sentir a brisa salgada no rosto tornou-se meu ritual diário de gratidão. Descobri a paz na solidão escolhida, o prazer de ler um livro por horas a fio sem interrupções, a alegria de cozinhar apenas para mim. Eu não estava apenas vivendo, estava florescendo, regada pela liberdade que conquistei com tanta dor e determinação. A maior lição que Ricardo e Lúcia aprenderam, imagino eu, não foi a perda do dinheiro ou do status. Foi o peso esmagador e insubstituível da minha ausência. Eles devem ter percebido, tarde demais, que o meu valor não estava nos cheques que eu assinava, mas no apoio incondicional que eu oferecia, na comida quente que os esperava, nas noites em que cuidei de seu filho para que pudessem descansar, no amor que era a fundação invisível de tudo o que eles tinham. O dinheiro eles talvez pudessem recuperar um dia, com muito trabalho. Mas o porto seguro de uma mãe, o amor que eles trataram como descartável, isso eles perderam para sempre. E esse é um tipo de pobreza que nenhuma fortuna no mundo pode curar. Hoje eu viajo. Conheço os lugares que antes só via em revistas, caminho por ruas de cidades antigas, provo sabores que nunca imaginei. Reencontrei velhos amigos que a vida de dedicação familiar havia me afastado e fiz novas amizades, pessoas que me enxergam como Carmen e não como a mãe ou a avó de alguém. Descobri que a melhor e mais importante fase da minha vida não estava no passado, servindo a uma família ingrata, mas aqui, no presente, servindo a mim mesma. Descobri que sou uma companhia excelente, que minha risada é contagiante e que minha força inspira outras mulheres. Eu não apenas retomei o controle da minha história. Eu comecei a escrever capítulos inteiramente novos, cheios de aventura, alegria e uma paz de espírito inabalável. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe para que mais mulheres saibam que nunca é tarde para retomar o controle da própria história, para demitir aqueles que não reconhecem seu valor e para se promoverem ao cargo mais importante de todos, o de protagonista da sua própria vida. A força que precisamos não vem de fora, ela sempre esteve dentro de nós, esperando pacientemente pelo momento de ser despertada. E quando ela acorda, ela é capaz de mover montanhas, de reconstruir impérios e, o mais importante, de curar a alma, restaurando o poder que é nosso por direito.